Olá, galerinha, tudo bem com vocês? Eu espero que esteja tudo ok. Vamos começar mais um vídeo agora sobre função do primeiro grau. Galera, é o seguinte, vamos começar da seguinte forma. A função do primeiro grau, ela é desse tipo aqui. A função do primeiro grau ela é desse tipo. F de x é igual a x mais b. Vamos agora dar nome aos bois. Tudo bem? Então esse aqui é o tipo da função do primeiro grau, tá? Você anota isso daí, que ela é desse tipo. Tudo bem? Vamos primeiro saber de uma coisa. O teu f de x, na verdade, ele é y. Tudo bem? Teu f de x, na verdade, ele é y. A primeira coisa que você vai anotar aí no seu caderninho. Beleza? Esse teu a aqui, ó, esse valor do teu a, ele é chamado de coeficiente angular. Então, vamos ajeitar aqui, ele é chamado de coeficiente angular. Beleza? E esse cara aqui é chamado de coeficiente linear. Coeficiente angular, coeficiente linear. E esse coeficiente, pessoal, coeficiente linear, ele vai ser a sua parte fixa. Não esqueça disso. O coeficiente linear é a nossa parte fixa. Tudo bem aí? Isso daí você precisa ter anotadinho no seu material, beleza? Anota aí rapidinho. Maravilha, né? Coeficiente angular. Esse camarada aqui é chamado de coeficiente angular, no caso A, e o B é chamado de coeficiente linear. Tudo bem? Você vai precisar disso aí para o estudo da reta. Meu filho, agora é o seguinte. Vamos supor aqui que nós tenhamos um exemplo, só para a gente ver um caso aqui, para você saber se você aprendeu mesmo. Não, isso aqui não. F de x é igual a 5x mais 4. Se eu te perguntar qual dessas situações aqui, quem é o coeficiente angular? Quem seria o coeficiente angular? Olhando para essa expressão aqui. Olhando para essa expressão aqui, ó, quem seria o meu coeficiente angular? Seria o 5, né, pessoal? Porque o 5 é o rapaz que está, é o número que está acompanhando o x. Tudo bem? Então, o 5 seria o coeficiente angular. E se eu te perguntasse qual era o coeficiente linear, quem seria, nesse caso aqui, o coeficiente linear? Seria, então, o número 4. Belezinha? Show de bola, né? Se eu tivesse aqui um outro exemplo, por exemplo, aqui, letra B, se a minha expressão fosse f de x igual a x sobre 3 menos 1, certo? Se eu te perguntasse qual seria aqui no caso o coeficiente angular nessa conta aqui, coeficiente angular. Nós sabemos que coeficiente angular são os números que acompanham o x, não é que estão aqui do lado do x. No caso, ó, aqui seria o a. Mas nesse caso aqui, quem está acompanhando o x? Quem está acompanhando o x, pessoal, aqui quando não tem ninguém na frente do x é porque é 1. Então, na verdade, se é 1/3, então vai ficar 1/3, tá? 1/3. Porque, na verdade, isso é 1/3 multiplicado por x. Aí fica assim, 1 vezes x é x e ponho aqui embaixo, né? 1 vezes 3 é 3. Por isso que fica x sobre 3. Mas, na verdade, é isso daqui, 1/3. Tudo bem? Por isso que eu vou colocar ali 1/3. Copiou, né? Maravilha. Então, é 1/3 por conta disso. Certinho? Show de bola, né? Então, não se esqueça que aqui ó, tem o número 1, beleza? Então, vai ficar 1/3. Então, é 1/3. E qual seria o coeficiente linear? Coeficiente linear seria o menos 1. Menos 1, ó, preste atenção que o sinal do número acompanha o número, tá? Aqui eu não coloquei o 4 porque o 4 não é o sinal de mais no 4 não é necessário quando for sinal de mais, é quando for sinal de menos, tá? Quando for sinal de menos é obrigatório. Show de bola, né? Maravilha, maravilha, maravilha. Você está aprendendo o que é coeficiente angular, qual é o coeficiente linear. Pessoal, a letra C. Se você tiver f de x igual a 2x sobre 5 menos 1/3, não é? Pronto. Eu vou te perguntar aqui.
dessa conta aqui, qual é o teu coeficiente angular? Se eu te perguntar qual é o teu coeficiente angular, você vai colocar aqui a 2/5. Se eu te perguntar qual é o coeficiente linear, 2/5, porque esse termo aqui que acompanha o x, o coeficiente linear é o cara que não tem x, então vai ficar menos 1/3. Tudo bem? Show de bola até aí, né, pessoal? Maravilha, maravilha, maravilha. Agora, uma outra coisa que eu quero falar sobre isso daqui. A nossa função do primeiro grau, que é desse tipo, nós acabamos de ver que esse é o coeficiente angular e esse aqui é o coeficiente linear. Ok, para tu não esquecer, tá? Por isso que eu repito tanto. Uma outra coisa que você tem que anotar é que o A ele tem que ser diferente de zero. Beleza? O A não pode ser zero. Uma observação, tá? O A não pode ser o zero. Tudo bem, pessoal? Você deve anotar isso daqui. O A não pode ser zero. E outra coisa também que você tem que anotar é que o f de x ele é igual a y. Isso aqui você também não pode esquecer. Tudo bem? Passou, né? Você já sabe que o coeficiente angular é o coeficiente linear. Vamos que vamos. Galera, uma outra coisa que eu quero te falar sobre a função do segundo grau, né? Porque ela é o seguinte. A função do segundo grau, ela se comporta do primeiro grau, desculpa. A função do primeiro grau, ela se comporta assim. Ax mais b, foi o que nós acabamos de ver. Observa uma coisa. Se o teu valor do a for um número maior do que zero, então a tua função ela é crescente. Ok? E se o teu a for um número menor que zero, ou seja, se for negativo, a tua função ela é decrescente. Tudo bem? Portanto, se você tiver assim, f de x, eu vou te perguntar, f de x é igual a menos 3x mais 5. O valor do a, quem é, pessoal? O valor do a é menos 3, não é? O valor do a é menos 3. O a é o número que acompanha o x, correto? Você não esqueceu disso não, né? O a é o cara que acompanha o x. Então, no caso, ele é menos 3. E o valor do b, ele é 5. Mas para eu dizer se a função é crescente ou decrescente, não me interessa o valor de b. O que me interessa é apenas o valor do a. Como o valor do a aqui tem esse sinal de menos, como o valor do a aqui tem esse sinal de menos, então eu posso falar que a minha função ela é o quê? Decrescente. Tudo bem? Se eu tivesse a minha letra b, f de x é igual a 1/3 de x menos 1/7. O meu valor do a, pessoal, é 1/3 e o meu valor do b é menos 1/7. Só que, se você prestar atenção, o meu a ele é um número positivo, certo? Ou seja, ele é 1/3. Pode olhar, ele vale 1/3 e 1/3 é um número positivo. Então, a minha função aqui ela é o quê? Crescente. Tudo bem? Então, vamos lá. Se o a for um número maior do que zero, se o a for um número maior do que zero, a minha função ela é uma função crescente. Se o meu a for um número menor do que zero, a minha função é uma função que decrescente. Se o a for um número negativo, a minha função ela é o que? Decrescente. Se o meu a é um número positivo, a minha função ela é o que? Crescente. Show de bola? Maravilha, né? Então não se esqueça, você tem essa função aqui, ó, e eu só te pedi para saber se a função é crescente ou se é decrescente. Ela é decrescente. Por quê? Porque o a é um número negativo. O a é um número negativo, por isso que é decrescente. Aí nós temos agora essa outra função aqui, ó. Tudo bem? Nós temos essa outra função. Eu te perguntei se a função é crescente ou decrescente. Então a função é decrescente, né? Porque o a é positivo. 1/3 é um valor positivo, correto? Maravilha, show de bola, né? Sem mistério, né, galera? Uma outra coisa também que nós temos que ter em mente é o seguinte, o gráfico da função crescente. Pessoal, observa só aqui uma coisa. O gráfico da função, opa, isso aqui tá pronto, melhorou, né? Imagina que essa aqui é a minha função, o meu eixo cartesiano, né? X e Y. Galera, toda vez que minha função for crescente,
olha só, toda vez que meu A for maior do que zero, né, nós sabemos que minha função ela é crescente. Então, o meu gráfico vai ser uma reta mais ou menos nesse sentido. Tudo bem? O meu gráfico vai ser sempre uma reta inclinada para a direita, ou seja, ela vai inclinar para cá, como se ela estivesse caindo para esse lado direito aqui, beleza? Então, essa função é crescente. Toda função crescente vai ter um gráfico com a reta nesse sentido aqui, tudo bem? Maravilha? Nesse sentido aqui, ó. Beleza? Ok. Uma outra coisa também que a gente não pode deixar de observar é que se o gráfico, isso daqui quando A for maior do que zero, né? Então, esse aqui é o gráfico da função crescente, não esqueça. E quando a minha função for decrescente, professor? Vamos chegar lá já já. Aqui é o x e aqui é o y, correto? O gráfico da minha função decrescente, pessoal, vai ser uma coisa parecida com essa daqui, beleza? Ou seja, a reta ela vai estar inclinada para o lado esquerdo. Ela vai estar inclinada para o lado esquerdo, beleza? Ela está caindo para cá, para o lado esquerdo. Sempre vai ser assim o gráfico da função decrescente. Então, vamos anotar. Isso daqui é o gráfico quando A for menor do que zero. Beleza? Quando A for menor do que zero. Então, nós temos aqui o gráfico parecido da função decrescente. Tudo bem? Então, nós temos função crescente e nós temos função decrescente. O gráfico da função crescente se comporta dessa forma aqui. E o gráfico da função decrescente se conforma dessa forma. Uma outra observação muito importante também que nós precisamos saber é que nós temos a função assim, ax mais b, não é? Nunca se esqueça que esse ponto que ele vem bem aqui, ó, que eu vou colocar agora aqui de vermelho, esse ponto aqui, ó, que você está vendo, esse ponto que eu vou colocar de vermelho, esse ponto aqui, ó, onde esse gráfico vê, o gráfico, pessoal, é essa reta verde, tá? Esse ponto bem aqui, onde a reta sempre corta, vai ser o B. O B, esse B aqui, ó. Esse B sempre vai ser aqui, tudo bem? Por exemplo, se aqui for 3, então esse ponto B aqui vai ser o ponto 3. Certinho? Não esqueça disso. A mesma coisa vai acontecer aqui, ok? A minha função não vai mudar. F de x é igual a menos ax mais b. Menos ax mais b. Isso significa, então, pessoal, que o meu b vai ser esse cara bem aqui, ó. Esse ponto aqui vai ser o meu b, ok? Show de bola? Esse aqui é o ponto B da minha função, esse B aqui, ó. Maravilha? Você não pode também esquecer que se o teu B for negativo, nós temos que prestar atenção numa coisa. Bem aqui nós temos a origem. Essa reta y ela é positiva, né? Daqui para cima ela é positiva e daqui para baixo ela é o quê? Negativa. Então é claro que se o teu B for negativo, a tua reta vai ter que passar por aqui, ó. Então o teu B vai ter que estar aqui embaixo, certo? Por exemplo, se a tua função for f de x igual a 2x menos 3, então esse menos 3 ele teria que vir aqui, ó. Beleza? Embaixo da reta, porque ele está negativo. Show de bola, mas eu não vou falar de gráficos agora. Gráfico vai vir depois, tá bom? Então, o que eu quero que você anote aí, então, que é tão importante assim, professor? Quero que você anote apenas uma coisa. Como é que eu vou fazer a função, saber como é que se comporta a função do primeiro grau. Ela vai ser inclinada para a direita se a função for crescente. E ela vai ser inclinada para a esquerda se a função for o quê? Decrescente. Não se esqueça que o ponto onde a reta corta o eixo do y, aqui ó, onde corta aqui o eixo do y, é o ponto B. O ponto B representa o ponto onde a reta corta o eixo do y. Você não pode esquecer disso, ok? Beleza, então é assim que se comporta a função crescente e é assim que se comporta o gráfico da função decrescente. Show de bola, galera? Outra coisa também que nós não podemos deixar de ver é que se minha função for essa daqui, né? F de x é igual a x mais b. Uma outra coisa que eu não posso deixar de falar é o seguinte. A minha função se comporta desse tipo.
Nós já vimos que sim. Agora, professor, me faça um exemplo. Um exemplo, né? Cara, se, né, se, opa, minutinho, ok. Olha só, se o meu f de x for igual a 5x menos 3, aí eu te pergunto, calcule, né? Calcule. Letra A, o f de menos 1. Beleza? Eu quero que você me calcule o f de menos 1. E quero na letra B que você me calcule o f de 2, por exemplo. F de 2. Como seria que eu faria essa conta? Uma coisa que você deve prestar atenção é que esse x que está aqui, ó, é o x que está aqui. Tudo bem? Então, você sempre vai poder usar essa expressão aqui para você poder resolver a sua função. Ó. O cara vai te dar uma expressão, aí você coloca aqui do lado, ó, 5x menos 3. Só que no lugar do x, você vai colocar o cara que está aqui dentro. Ó. Esse 1 vai vir para cá, tudo bem? Então, vai ficar assim. F de menos 1 vai ser igual a 5 vezes menos 1 menos 3. Então, f de menos 1 vai ser igual a menos 5 menos 3. Sabe que 5 vezes menos dá menos 5 menos 3 vai dar menos 8. Tudo bem? Então, a resposta vai ser menos 8. Então, quer dizer que f de menos 1 vai ser igual a menos 8. Show de bola? Isso aqui vai ser importante para os estudos dos gráficos, tá, pessoal? f de 2. Lembrando, a minha função é essa daqui. Eu te dei essa função e eu quero que você me calcule isso, tá? Beleza, vamos lá. Então você escreve a função aqui do ladinho. E a função ela é 5x menos 3. Como eu quero calcular o f de 2, então você vai pegar f de 2 vai ser igual a 5 vezes 2 menos 3. Esse 2 daqui ó, é o que vai substituir o x lá. Beleza? Maravilha. Então, f de 2 vai ser igual a 5 vezes... Primeiro resolve a multiplicação, né? 5 vezes 2, 10 menos 3, que vai dar 7. Portanto, f de 2 vai ser igual a 7. Maravilha? Show de bola, né, galera? Então, f de menos 1 deu menos 8. E f de 2 deu 7. Belezinha? Vamos ver mais alguns exemplos. Pessoal, agora imagina aqui a sua letra C, né? Então, na sua letra C, você tem f de x é igual... não, eu quero que você calcule f de menos... Outra questão, né? Na questão 2, se f de x for igual a x ao quadrado dividido por 3 menos 7, calcule, né? Então, calcule. A letra A, essa aqui é a questão 2. Letra A, eu quero que você calcule f da raiz quadrada de 9. Pronto. F da raiz quadrada de 9. Não, 9 não. Raiz quadrada de 3. Pronto. F da raiz quadrada de 3. Eu vou pedir na letra B que você calcule a f da raiz quadrada de 27. Certo? Nossa, professor, e agora? Como é que eu faço isso? Calma, meu filho. Vamos lá, então. Se o cara está te pedindo f da raiz quadrada de 3, o que você vai fazer, então? Primeira coisa é escrever a expressão que representa a função. Ó. Vou mudar aqui de cor, fica mais fácil. Então, preste atenção. Você vai pegar essa expressão, que é a função, e vai colocar aqui ao lado. X, opa, vamos transcrever, né? Você vai colocar x ao quadrado dividido por 3 menos 7.
Então, f da raiz de 3 vai ser igual. No lugar, meu filho, desse x aqui, você tem que colocar essa raiz de 3. Beleza? Então, vai ficar assim, ó, raiz de 3 ao quadrado dividido por 3 menos 7. Tudo bem? No lugar desse x aqui, eu tenho que colocar esse cara que está aqui no parênteses. Sempre vai ser isso, tá? Agora é o seguinte, pessoal, das propriedades das raízes quadradas, nós sabemos que quando nós temos o expoente, a raiz quadrada elevada ao expoente 2, né? Sempre você pode cortar, correto? Por exemplo, a raiz quadrada de 2 elevada ao quadrado, você pode cortar aqui a resposta 2. Raiz quadrada de 7 elevada ao quadrado, você pode cortar que vai dar 7. Tudo bem? Isso aqui é uma propriedade das raízes. Tudo bem? Então, ó, aqui você pode cortar. Pan. Aí vai ficar 3 dividido por 3 menos 7. 3 dividido por 3 vai dar 1. 1 menos 7 vai dar menos 6. Logo, não é? F raiz de 3 vai ser igual a menos 6. Tudo bem? Show de bola, maravilha. Menos 6. Ajeitar esse menos 6 aqui. Pronto, essa aqui é a nossa resposta. Meu f de raiz de 3 vai valer menos 6. Agora, olha aqui. Eu vou escrever essa mesma expressão aqui ao lado, tá? Então, vai ficar x ao quadrado dividido por 3 menos 7. Aí você vai pegar f da raiz de 27, isso aqui vai ser igual a raiz de 27 ao quadrado, né? Dividido por 3. Você pode colocar o parêntese ou não, né? Que tanto faz. Eu vou botar aqui menos 7. Pode cortar aqui, né, pessoal? Ponto. Então, f da raiz quadrada de 27 vai ser igual a 27 dividido por 3 menos 7. Aí você sabe, devia saber, que primeiro tem que resolver isso aqui, ó, certo? 27 dividido por 3 vai dar 9. 9 menos 7 vai ser igual a 2. Logo, né? O f da raiz quadrada do 27 vai ser igual a 2. Pronto, chegamos na nossa resposta. Significa que o f da raiz de 27 vai ser igual a 2. Belezinha? Então, geralmente, quando você pega livro de ensino fundamental e médio, você vê esse tipo de conta aqui. Ele te dá uma expressão, não é? Te dá uma função, aí ele pede para você substituir o valor. Essa daqui é minha função. Ele te pede o f de 3, f de raiz de 5, f de raiz de 2, f de raiz de meio e por aí vai. Basta você substituir e correr pro abraço. Show de bola, galerinha? Vamos que vamos. Olha aqui, galerinha, um probleminha típico de função, né? Em uma corrida de táxi, a pessoa paga um valor fixo no valor de R$7. Tudo bem? Um valor fixo no valor de R$7. Maravilha, maravilha, maravilha. Então vamos ter cuidado com esse tipo de questão. De novo, em uma corrida de táxi, a pessoa paga um valor fixo, ó, o valor fixo de R$7. A pessoa entrou no táxi, ela já tem que pagar isso aqui, a taxa da administração, eu creio, né? Mais R$2 por quilômetro rodado. Então, a pessoa, se ela pegar um táxi e a casa no supermercado e a casa dela ficar a 1 quilômetro de lá, então ela vai pagar R$7, né? Que é para ela entrar no táxi, que é a taxa, mais R$2 pelos quilômetros que ela andou. Então, ela vai pagar R$7. Tudo bem? Responda, qual seria o preço de uma corrida se a pessoa percorresse 5 km? Olha só, não é para marcar não, viu gente? Isso daqui é para se a pessoa percorresse 5 km. Eu não sei por que tem aluno que eu acho que nem sabe o que está lendo. Porque isso aqui não é questão de marcar. Eu quero saber qual seria o preço se a pessoa na letra A percorresse 5 km. Então vamos lá. Primeiro, pessoal, isso aqui é uma questão típica de função. Quando nós temos termos de dependência, nós estamos trabalhando com função. Então, função é quando uma coisa depende da outra. Então, a pessoa vai pagar um valor dependendo do valor que ela andar. Perdão. Uma pessoa vai pagar um valor dependendo da quantidade de quilômetros que ela andar. Correto? Então, vamos lá.
Ele parece que está ficando doido, né? Então a pessoa vai pagar um valor dependendo da quantidade que ela andar. Então, se ela andar 1 km, ela vai pagar R$ 7 mais dois reais pelo quilômetro rodado. Vai pagar 9. Tudo bem? Então, pessoal, a função era desse tipo aqui, ó. Nós já sabemos disso, né? A nossa função era desse tipo, f de x, ele é igual a x mais b. Lembra que eu falei para vocês que era para vocês anotarem que isso aqui era o coeficiente angular, que esse aqui era o coeficiente linear, e que esse coeficiente linear era a parte fixa? Lembra da parte fixa? Muito bem. Então, esse cara aqui, ó, pessoal, vai ser a parte fixa, né? Isso aqui é a parte fixa. No problema, nós já temos a parte fixa, não já? R$ 2 por quilômetro rodado. Agora, como é que a gente faz agora para montar esse nosso problema? Vamos lá. A nossa equação é desse tipo, a nossa função, então vamos lá. F de x vai ser igual. Pessoal, olha só, esse A é a parte variável, então é R$ 2. Né? Então vai ficar 2x mais 7. Sabe por quê? Se a pessoa rodar 1 km, vai ficar 2 vezes 1 mais 7, que vai dar 9. Se a pessoa rodar 3 km, vai ficar 2 vezes 3 mais 7. E por aí vai. Portanto, a nossa primeira ideia é de montar a nossa função para poder resolver o problema, né? Saber quem é a parte fixa, beleza? E dependendo da quantidade de quilômetros rodados, a pessoa vai pagar um valor. Então, essa aqui é a parte variável. Esse R$ 2 aqui, ó, vai variar o valor dele. Se a pessoa andar 1 km, ela paga 2. Se ela andar 2 km, ela vai pagar 4. Se ela andar 3 km, vai pagar 6. Então, essa aqui é a parte variável. Essa parte variável é o A. É o A, beleza? E x é o que nós vamos encontrar agora. O valor de x. Então, vamos lá. Pessoal, então acabei de montar aqui a minha função. Já achei a resposta? Não. Você acabou de encontrar a função que vai resolver esse problema aqui, ó, da letra A. Então, na letra A, pessoal, se a pessoa andar 5 km, então você vai calcular o f de 5. Tudo bem? Então vai ficar 2 vezes 5 mais 7, que a gente acabou de fazer na aulinha da agora. Então, f de 5 vai ser igual a 2 vezes 5 mais 7, que vai dar 17. Tudo bem? Então, se a pessoa rodar 5 km, ela vai pagar R$ 17. Show de bola? Na letra B, você vai usar a mesma função para todas elas, tá? Então, f de x, ó, é igual a 2... Opa! F de x é igual a 2x mais 7. Uma coisa feia. Mais 7. Beleza. Então, pessoal, você vai calcular na letra B o f de 10. A pessoa vai andar 10 km, então vai ficar 2 vezes 10 mais 7. Tudo bem? Então, f de 10 vai ser igual a 2 vezes 10 mais 7. Opa, já fiz, né? 2 vezes 10 é só resolver agora. 2 vezes 10 é 20. 20 mais 7 vai ficar o quê? R$ 27. Show de bola? Maravilha, né? E na nossa letra C, já vou fazer direto, vai ficar o f de 15. Então, f de 15 vai ficar 2 vezes 15 mais 7. Então, f de 15 vai ficar igual a 2 vezes 15 é 30. 30 mais 7 vai ficar igual a 37. Então, se a pessoa rodar 5 quilômetros, 5 quilômetros aqui no caso, ela vai pagar R$ 17, né? Então, o valor dessa pessoa aqui é de R$ 17, tudo bem? Se a pessoa rodar 10 km, ó, ela vai pagar 27. Então, nesse caso aqui, ela vai pagar 27, tudo bem? E a pessoa que rodar 15 km, não é? Ela vai pagar 37. Show de bola, galera? Então não se esqueça, né? Na expressão de função, você não pode esquecer. Esse cara aqui, ó, que é o coeficiente angular, ele é a parte variável. Esse cara aqui, que é o B, ó, ele é a parte fixa. Tudo bem? Então, esse cara aqui é a parte variável. Então, dependendo do valor de x, o teu y vai mudar completamente. Nesse caso aqui, ó, o meu f
meu f de 5, né, que eu pedi para vocês anotarem que o f de x vale y. Então, esse y aqui ele vai valer 17. Dependendo do valor que eu atribuir para o x. Se eu atribuir o valor 5 para o x, o meu y vai ser 17. Se eu atribuir 10 ao meu valor x, o meu y vai ser igual a 27. Foi o que deu, né? Então, se eu atribuir 15 ao meu valor x, o meu y vai valer igual a 37. Show de bola? Então, por isso que a gente fala que função é uma relação de dependência. Porque dependendo do valor de x, o y vai ter um valor diferente. Show de bola? Então, ó, esse meu f de 5 aqui, ó, na verdade, ele é um y. Y, quando x vale 5, vai ser igual a 17. Né? Só resolver a conta. E nas outras contas fazer a mesma coisa. Show de bola, galera? Maravilha. Vamos que vamos. Vamos que vamos. Galera, é o seguinte. Lembra quando eu falei para vocês que a função é uma relação de dependência? Pois bem, agora eu vou fazer isso através de desenhos, ok? É o seguinte, ó. Aqui nós temos o diagrama. Ok? Aqui nós temos um outro diagrama. Beleza? Vou aumentar aqui, ok. Esse camarada aqui eu vou chamar de conjunto A. Opa! Esse cara aqui eu vou chamar de conjunto A e esse cara aqui eu vou chamar de conjunto B. Tudo bem? Show de bola, maravilha. Esse aqui é um elemento do conjunto A, esse aqui é um elemento do conjunto A, e esses aqui, esses pontinhos são elementos do conjunto A, e esses pontinhos aqui de dentro são elementos do conjunto B. Tudo bem até aqui, né? Ok. Agora, preste atenção. Eu vou ligar os pontos do A com alguns pontinhos do B. Tudo bem? Eu quero saber se esse desenho que eu estou vendo aqui representa ou não uma função. Olha só, existe uma dica que eu vou falar para vocês, tá? Esse conjunto A, pessoal, esse conjunto A, nós vamos chamar ele de conjunto de partida. Então, esse B só pode ser o conjunto de chegada. Maravilha? Agora tem um detalhe importante. Esse conjunto de partida, ele sempre vai ser o x. Esse conjunto de chegada, ele sempre vai ser o y. Tudo bem? Ele vai ser o x de partida e o y vai ser o conjunto de chegada. Maravilha até aí, né? Ok. Professor, agora como é que eu faço para saber se esse desenho aqui está me representando ou não uma função? Tudo bem. Preste atenção no que eu vou te falar. Esse conjunto A, eu vou dizer que é o conjunto de homens, dos homens. E esse conjunto B é o conjunto das mulheres. Eu vou te explicar uma linguagem que dê para tu entender, tá bom? Preste atenção. No conjunto dos homens, não pode faltar homem. Homem não pode sobrar sem uma namorada, tudo bem? Ou seja, esse cara aqui está ligando para essa menina, esse cara aqui está ligando para essa menina, esse cara aqui está ligando para essa menina e esse cara aqui está ligando para essa menina. Tudo bem? Então, todos os homens aqui, ó, têm uma e apenas uma namorada. Show de bola? Não ficou nenhum homem faltando aqui namorar. Então, vamos combinar uma coisa. Para você olhar para o diagrama e saber se é função ou se não é uma função, no conjunto dos homens não pode ficar homem sobrando. Ok? O homem não pode ter duas namoradas. Pronto. Show de bola? Professor, não estou entendendo ainda. Tá bom, meu filho, eu vou desenhar para tu ver melhor. Olha só. Será que esse conjunto aqui que eu acabei de fazer representa ou não representa uma função? Sim, é função. É função. Por que, professor, que isso aqui é uma função? Porque, ó, todos os homens têm uma namorada. E todos os homens têm apenas uma namorada. Show de bola? Por isso é uma função.
Agora vamos ver aqui essa outra situação. Nós temos o conjunto A e nós temos o conjunto B. Vou fazer aqui 3 caras e aqui apenas 2 meninas. Agora eu vou fazer uma ligação aqui, desse com esse, desse com esse e desse com esse. Preste atenção no que eu vou te falar. O foco não são as meninas, o foco são os meninos, ou seja, são os homens. Esse conjunto aqui, ó, A, sempre vai ser o conjunto dos homens, lembra disso, o conjunto de partida. E as meninas vão ser o conjunto de chegadas, não esqueça, né? São as meninas. Então, observa, para ser função, eu não devo ter nenhum homem sobrando aqui, ou seja, todos eles têm que estar namorando e apenas com uma namorada. Então vamos lá, esse aqui tem uma namorada, esse aqui tem uma namorada e esse aqui tem uma namorada. Não sobrou nenhum homem sem namorada. Show de bola? Maravilha. E também não tem nenhum homem que tenha mais de uma namorada. Show de bola? Portanto, nós podemos falar que isso daqui é uma função. Professor, mas a menina lá tem 2 namorados. Não interessa, o que interessa são os homens. Ou seja, cara, lembra do que eu estou te falando. O homem tem que ser fiel, não pode ficar sem namorada. Se ele é fiel, então quer dizer que ele não pode estar ligando para 2 meninas, né? Não pode estar ligando para 2 meninas ou mais meninas. E ele também não pode ficar sozinho. Ou seja, ele tem que ficar namorando com apenas uma pessoa. Beleza? E não pode sobrar nenhum elemento do conjunto A sem namorado. Portanto, vamos ver aqui. Isso daqui é uma função, porque ó, todos os elementos de A estão em correspondência com o elemento de B. Show de bola? Maravilha. Vamos ver aqui outra situação. Eu tenho o conjunto A e eu tenho o conjunto B. Eu vou fazer aqui, ó. Beleza? Aí eu vou fazer aqui a ligação, eu vou perguntar se isso aqui representa uma função. Pronto. Me digam uma coisa. Esse conjunto aqui que eu acabei de fazer está representando uma função? Isso aqui representa função? Não. Não está representando função. Mas, professor, por que não está função? Não é uma função. Não é função. Não é? Não é função. Por que não é função? Preste atenção que tem um cara aqui sobrando, ó. Esse cara aqui sobrou. Os homens não podem ficar sem namorada. Esse cara aqui sobrou. Tudo bem? Tem o elemento de A que ficou sem namorada. E não pode. Tem que ter uma namorada. Show de bola? Vamos ver agora aqui esse outro exemplo. Aqui. Opa. Nós temos aqui. Beleza. Ok, né? Eu vou pegar esse mesmo exemplo aqui. Pessoal, como a gente viu aqui, né? Esse conjunto aqui, ó, não representa uma função porque sobrou esse cara aqui. Então, não é função. Não é função, beleza? Pode botar só NF, não é função. Agora eu vou fazer um outro conjunto e nós vamos saber se é ou não função o conjunto A e o conjunto B. Então, tem um cara aqui, tem 3 meninas aqui. E esse camarada, ele é o cara, né? Tá ligando para uma, para outra e para outra. Tá namorando com as 3. Eu vou perguntar, isso aqui, pessoal, representa uma função? Não representa uma função, porque esse cara não está sendo fiel. Ou seja, para ser função, um elemento daqui só pode estar correspondendo a um elemento de lá. Tudo bem? Show de bola, galera? Maravilha, tranquilidade, né? Então, resumindo a nossa aula, vamos resumir aqui a nossa aulinha. Resumindo então, né, galera? Nós temos o seguinte. Se você tiver um diagrama aqui e um diagrama aqui, certo? Aqui são elementos tanto do conjunto A quanto do conjunto B, certo? Eu vou fazer o desenho e vou te perguntar se representa ou não uma função. Tu vai dar um pause no vídeo, né? E vai me dizer se representa ou não uma função e por que que representa ou que não representa uma função.
Ok, me responda aí. Isso aqui representa uma função? Dá um pause e me responde. Maravilha, quem respondeu que isso aqui é uma função, acertou. É uma função. Por quê? Porque cada elemento de A está se relacionando com apenas um elemento de B. Não interessa se o elemento de B seja o mesmo para todo mundo de A, o que não pode acontecer ao contrário. Ou seja, cada rapaz aqui, ó, tem apenas uma namorada. Cada um tem apenas uma namorada. Esse aqui tem uma namorada, esse aqui tem uma só, esse aqui só tem uma namorada, esse aqui só tem uma namorada, esse aqui também só tem uma namorada. E não sobrou nenhum rapaz sem namorada. Ainda que a namorada desses caras aqui ó, seja a mesma, não importa. Ou seja, para ser função, cada elemento de A deve ter apenas um correspondente em B. E não pode faltar elemento em A sem correspondente em B. Tudo bem? Essa é a definição de função. Vamos fazer aqui um outro exemplo. Agora um outro exemplo, né? Okay. Isso aqui, pessoal, representa ou não representa uma função? Dá um pause e me responde. Ok. Quem respondeu que não representa uma função, acertou. Não é uma função. Mas, professor, por que não é função? Não é função porque sobrou um elemento de A que não tem correspondente em B. Esse cara aqui não pode sobrar, entendeu? Não pode sobrar elemento em A sem correspondente em B. Por isso. Belezinha? Vamos lá, mais outro. Esse conjunto aqui, pessoal, representa uma função? Sim ou não? Me responda aí. Ok, então não é função. Por que esse cara aqui não representa uma função? Porque tem um elemento de A que está se correspondendo com dois elementos de B. E não pode, lembra? O cara tem que ser fiel e tem que ter uma namorada. Ou seja, cada elemento de A tem que estar com algum correspondente em B. Não pode faltar elemento de A sozinho. Então lembra, o cara não pode ficar sozinho e ele tem que ter apenas uma namorada. Você só vai olhar, meu filho, para o conjunto A. Se você olhar para o conjunto B, você vai errar. Então olhe apenas para o conjunto A. Se no conjunto A todos os elementos estão ligados em B e apenas com um elemento de B, não é cada um, tem que estar conectado com apenas um elemento de B. E não sobrar ninguém em A, quer dizer então que você tem sim uma função. Mas nesse caso aqui não é função, porque tem um elemento de A que está se correspondendo com dois elementos de B. Portanto, não é função. Show de bola? Maravilha, né? Então, vamos ver aqui. Esse cara aqui, pessoal, representa uma função? Claro que sim, né? Todos os elementos de A têm apenas um, cada elemento de A tem apenas um correspondente em B e não sobrou nenhum elemento de A. Não sobrou nenhum elemento de A. Portanto, isso aqui é uma função. Belezinha, galera? Então, fica a dica. Não esqueça. Para ser função através do diagrama, todo elemento de A tem que ter um correspondente em B e apenas um correspondente em B. E não pode sobrar elemento em A. Então você preste atenção no conjunto A, beleza? Ou seja, os homens têm que ser fiéis, namorar só com uma pessoa e não pode ficar sozinho. Se você lembrar disso aí, você vai matar a charada. Show de bola? Maravilha, espero ter ajudado aí. Vamos continuar agora com o outro, verificando através de gráfico. Beleza, meu povo? Então, para acabar nossa aulinha de hoje, olha só, verificando função através de gráficos. Cara, esse aqui é muito mais simples do que o outro. É só você prestar atenção no seguinte. Nós temos aqui o nosso eixo cartesiano. O importante é que você entenda o que eu estou falando, tá? Aqui também já está demais, né? Nós temos aqui, pessoal, o nosso eixo cartesiano x e y, correto? É o eixo cartesiano. Aqui nós temos a nossa origem, né? A nossa origem aqui que é o zero. Origem, né? Beleza, aqui é o zero. Maravilha. Pessoal, agora eu vou traçar o gráfico da nossa reta. O gráfico da nossa reta vai ser esse gráfico verde aqui. Ó. O gráfico verde, pronto. Será que esse gráfico representa uma função? Essa é a minha pergunta. Representa uma função? Será que representa?
Essa é a minha pergunta. Será que esse gráfico aqui que eu acabei de fazer representa uma função? Como é que você vai saber? Ai, meu Deus, como diz o professor aí, né? Então, olha só. Pessoal, para você saber, você faz o seguinte. Você pega retas paralelas ao eixo do y e vai traçando. Olha só, retas paralelas em relação ao eixo do y e vai traçando. Tá vendo aqui? Em qualquer lugar que você corte essa reta verde, preste atenção, essa reta vermelha só tocou. Cada reta vermelha dessa só tocou a reta verde em um único ponto. Tá vendo? Ó? Essa reta verde foi tocada pelas linhas vermelhas em apenas um único ponto. Um ponto. Quando isso acontece, quer dizer que esse gráfico é uma função. Beleza? É função. Por quê? Cada linha vermelha dessa que você traçou, paralela ao eixo do y, só tocou esse gráfico aqui verde em apenas um único ponto. Tudo bem? Show de bola, né? Maravilha. Letra B. Aí você tem aqui um outro cartesiano e o cara te pergunta se isso é ou não é uma função. Então vamos lá. X e y. O cara vai te perguntar se isso aqui, ó, é uma função. Beleza? Opa, vou botar aqui de uma outra cor, né? Ele vai te perguntar se isso aqui, ó, representa uma função. Você vai olhar para o gráfico, será que isso aqui é uma função? Vamos ver. Você vai fazer a mesma coisa, você vai traçar retas em qualquer lugar, tá, pessoal? Se você observar que em qualquer ponto da reta, qualquer lugar da reta, essa linha que você traçou, claro, né, que aqui ficou torto, mas se você traçou e pegou em apenas um ponto desse gráfico vermelho, perdão, desse gráfico verde, essa reta vermelha tocou o gráfico verde em apenas um ponto. Isso quer dizer então que você tem uma função. Então, portanto, isso aqui é uma função. Tudo bem? Por quê, professor? Porque você traçou retas paralelas ao eixo do y e essas retas só tocaram o gráfico em apenas um ponto. Então, quer dizer que isso é uma função. Maravilha? Vamos ver outros exemplos aqui para a gente finalizar. Ok, galerinha, vamos ver aqui mais um exemplo, né? Então, nós temos aqui. Opa, beleza. Então, nós temos aqui, ó, mais um eixo cartesiano. Ficou horrível, né? Difícil desenhar nessa mesa. Então, é o seguinte. Nós temos x e y, beleza? Que é o meu eixo cartesiano. Aqui nós temos aqui a origem, beleza? Que aqui é o zero. O zero, né? Tá parecendo um ovo aí, esse zero. Aqui é o zero. Lá, cara, fica aí. Beleza, zero. Aí, pessoal, é o seguinte. Eu vou fazer um gráfico. Esse gráfico é o verde, ok? Esse gráfico aqui é o verde, ó. Isso aqui é um gráfico. Eu te pergunto, esse gráfico aqui representa ou não representa uma função? Essa aqui é a nossa letra C, né? Essa aqui seria a nossa letra C. Bom, dependendo do que eu te falei, né? Você vai fazer sempre análise assim. Se você bater o olho e ver que uma reta em qualquer lugar do gráfico que você traçar paralela ao eixo Y, tocar esse gráfico em dois pontos diferentes, ó, tocar esse gráfico em dois pontos diferentes, então não é função. Não é função, beleza? Se tocar em dois pontos ou mais, pessoal, é porque não é função. Então a linha que você traçar, basta que uma pegue em dois pontos do gráfico ou mais pontos do gráfico, então para não ser uma função. Belezinha? Show de bola. Para ser função, a reta que você traçou paralela ao eixo do y tem que pegar em apenas um único ponto. Show de bola? Maravilha. Estou até sendo redundante, né? Um único. Então vamos lá. Aqui nós vamos colocar o zero. Belezinha? Nós temos a nossa reta x e nós temos a nossa reta y. Esse aqui, pessoal, é chamado de eixo da ordenada. Para não esquecer, ordenada. E esse cara aqui é o eixo da abscissa, tá? Eixo da abscissa.
Mas isso aqui agora não é relevante, eu só quero saber se é função ou se não é. Mas depois tu vai precisar disso, então tu já anota aí, meu filho. Tu já anota, tu não mosca não, hein? Beleza. Agora o nosso outro gráfico é esse daqui. Opa, vou mudar de cor, né? Nosso outro gráfico vai ser uma coisa assim. Eu te pergunto se esse cara aqui representa uma função. Só isso. Isso aqui representa uma função, pessoal? Basta você bater o olho, cara. Basta você bater o olho, né? Se em algum lugar você traçar uma linha que pega esse gráfico em mais de um ponto, ó, pegou em um, pegou em dois, pegou em 3 pontos. Pegou no ponto 1, no ponto 2, no ponto 3. Então isso aqui, ó, não é função. Não é função por quê, professor? Porque uma linha dessa que você traçou cortou esse gráfico em mais de um ponto. Ou seja, é como se fosse o conjunto de partida. Esse cara está se relacionando com 3 caras aqui ó, do conjunto B. Show de bola, galera? Então é isso daí. Tá aí o macete. A nossa aula foi essa sobre função. Espero que vocês tenham gostado, né, das substituições. Sabe onde é que a gente utiliza isso daí no nosso dia a dia, né? E tenham todos uma boa aula. Espero que tenham gostado. Se inscrevam no canal, divulguem o vídeo, pessoal, assistam e façam as atividades, ok? Qualquer dúvida, estaremos por aqui. É isso aí.